Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Eu, naturalmente, começo por agradecer este convite, o convite que muito me honra para estar aqui, ao Jorge Marrão e ao Paulo Carmona. Cumprimento também os meus colegas de painel e, naturalmente, a assistência, a que está nesta sala e a que está a assistir através da internet. E eu vou começar, o tema desta sessão é bastante diversificado, naturalmente com a União Europeia como aspecto principal, como questão central, e eu começaria por dizer que não é possível escamotear uma realidade, e é que a União Europeia vive hoje momentos de uma enorme complexidade. Momentos que colocam em risco a própria organização e as suas instituições. E, portanto, o que hoje aqui pretendo fazer, nesta minha apresentação inicial, é tentar discernir no processo alguma racionalidade e algum sentido de propósito. E parto de algumas perguntas muito simples para tentar chegar a respostas que serão necessariamente sempre mais complexas. As perguntas como ainda faz sentido a integração europeia, como compatibilizar o processo de transformação europeu necessário com os princípios fundadores da União e ainda se tiver de ser outra coisa, o quê? Um passo em frente em direção ao federalismo? A reafirmação das soberanias nacionais ou uma nova realidade ainda difícil de discernir? Sabemos uma coisa, a União Europeia autodefine-se como uma democracia. Não uma democracia formal e eleitoral, exclusivamente, mas uma verdadeira democracia liberal, porque aqui já foi falado abundantemente, assenta em princípios estruturantes. Eu recorro aqui a uma antiga expressão de Francisco Lucas Pires para dizer que os princípios da integração europeia integram o seu código genético, fazem parte dele. Sem eles, seria uma outra criatura. Mas não é, ou pelo menos não deve ser. E por isso não pode permitir, no seu seio, o crescimento de ameaças à integridade desse código genético, como células cancerosas num organismo que sem elas seria saudável. Ora, a realidade complexa de hoje convive muito mal com conceitos criados noutro tempo e circunstância. Isto é central. Não podemos subestimá-lo. Como gerir a complexidade do mundo que pula e avança a uma velocidade inusitada, acelerada, com organizações, instituições, procedimentos e normas feitos para e noutras eras e ocasiões. Cito do mais recente livro do Daniel Innerarity, do basco Innerarity, esta frase: é necessário redescrever o mundo contemporâneo com as categorias da globalização, do saber e da complexidade. A política tem de lidar com os problemas do século XXI, que exigem capacidade para gerir a complexidade social, as interdependências e externalidades negativas, em condições de uma ignorância insuperável. Eis, pois, o busilis da questão. Quando se fala da União Europeia, de 27 países muito integrados, fortemente integrados, integração jurídica, integração política, de segurança, económica, social e cultural, sem cuidar aqui da questão de saber se o soft power europeu é hoje maior ou menor do que era. Enfim, há exemplos do seu enfraquecimento, ainda hoje, nestes últimos dias, tivemos mais um exemplo. Mas a verdade é que esta integração foi feita no século XX, alguns entre os anos 50 e 90, num processo de cima para baixo, um processo eminentemente político, um nível de decisão reservado às elites, aos governantes, em reação a acontecimentos que, embora fossem complexos e multímodos, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a queda do muro, as crises económicas, convocavam respostas unívocas, de fácil apreensão e compreensão. No fundo, era aquilo a que Habermas chamava a ação comunicativa, a opinião pública, uma opinião pública que guiava o percurso, esse percurso, pelo menos em tese, através do uso da razão, do uso ético da razão e da interação comunicativa entre elites e minorias políticas, num modelo que regenerava permanentemente através da comunicação deliberativa. Habermas postulava, aliás, que a ação comunicativa dependia da compreensão, da inteligibilidade e do enquadramento nas normas sociais vigentes, bem como da verdade subjacente às ideias que eram expostas. O debate era veiculado por uma comunicação social tradicional e por múltiplos fóruns presenciais. Era assim há alguns anos, e até há alguns anos. Mas a esfera política digital dos espaços públicos virtuais rejeita as representações tradicionais. E rejeita de forma crescente, rejeita cada vez mais.
O público pluralista da Habermas cresceu ao ponto do polvo, para usar um exemplo também na moda, para além dele, tem muito mais do que 9 braços, multiplica-se por formas infinitos, cria representações próprias, renovadas e múltiplas. Na realidade de hoje, a ação comunicativa emerge das redes ou por elas e apropria-se do espaço público tradicional, numa interação que é permanente, que é mútua, que é múltipla, que está em constante aceleração. Ora, se a esfera pública rejeita o tradicional, nada ou é mais do que os conceitos pretéritos, a razão de ser da União Europeia, a natureza da União Monetária ou princípios vivos ainda nos nossos manuais, como o da solidariedade ou da subsidiariedade. O que interessam, afinal, eles, se tudo muda à velocidade dos bytes, se o digital se impõe nas plataformas e se o ambiente, na minha opinião, ao contrário do que aqui foi dito, ameaça mesmo colapsar. E não estando só em causa a União Europeia, mas os sistemas de governo e a própria democracia, é dela que tratamos aqui hoje, em honra também da segunda letra do MEL deste movimento Europa e Liberdade. A temática deste painel, respeitando a Europa, remete para a mudança global. A Comissão Europeia, aliás, dando-lhe corpo e finalidade, postulou duas transições centrais, a digital e a ecológico-ambiental. Refiro-os abaixo, sem esquecer os fundos estruturais europeus, outro dos temas desta sessão, uma espécie de enigma dentro do mistério, afinal, para que é que serve se o país não cresce como devia, antes pelo contrário. Permitam-me um resumo e uma dúvida. Face à complexidade do mundo, à velocidade das interações, ao peso do espaço público digital, estarão os nossos sistemas políticos, instituições, políticos e políticas condenados? E os novos partidos? Como resistir à usura da novidade, sem a tentação da fuga em frente, da ruptura permanente, procurando em desespero continuar novos, cultivando o radicalismo na ação comunicativa, pelo menos. O oxímoro é evidente. Ninguém se mantém novo deixando de o ser. O que sucederá então à democracia como a conhecemos? Às organizações internacionais clássicas, como a própria União Europeia? Aos sistemas eleitorais caducos? Qual a consequência da sua implosão, se houver uma? Na minha opinião, não haverá. Acredito numa evolução rápida, tem de ser rápida, indispensável aqui e ali brusca, como tem acontecido também, mas que procurará sempre preservar valores gerados ao longo de séculos, assentes nas ideias de filósofos e pensadores, no sofrimento gerado pelas 3 revoluções ocidentais, em muitas guerras e conflitos, no exemplo e no sacrifício de muita gente, muitos homens e mulheres, nossos antepassados, nossos pais, nossos avós. Claro que a minha convicção de pouco vale se continuar a alastrar a sombra do iliberalismo e se multiplicarem soluções simplistas, básicas e radicais nas extremas do espectro político tradicional. E agora, rapidamente, sobre conceitos e preconceitos. A resposta está como sempre esteve, já hoje aqui foi muito falado, é um tema fundamental deste Congresso e é, mais uma vez, um dos elementos do nome desta organização, na liberdade. Aqui foi explicado, já se falou sobre isso no painel anterior de forma bastante clara. Só ela, mas só a liberdade se revelou fator consistente na evolução humana, sendo que, provavelmente, aquilo a que hoje assistimos, e que há bocadinho foi dito aqui, palavra beleza, o facto de haver regimes iliberais que conseguem promover o crescimento económico será certamente verdade, mas resta saber quão sustentáveis são e até quando as pessoas viverão, serão capazes de aceitar esse tipo de vida nesses sistemas. Portanto, salvo circunstâncias excepcionais, como as que justificam o poder punitivo do Estado para evitar danos graves no organismo social, direito penal, as suspensões limitadas de certos direitos de liberdade, como temos vivido em Portugal sob estado de emergência, e sem agora o qualificar, a liberdade de pensamento, de expressão, de circulação e de mercado não podem ser postas em causa. Nem a liberdade no sentido aristotélico do termo, como condição de quem vive de acordo com as leis às quais deu livre assentimento, a liberdade de Spinoza, estado em que o ser humano se exprime enquanto tal na sua totalidade, uma liberdade ainda assim ditada por uma lei moral definida pela ética kantiana, que a limita, assente no livre-arbítrio, incondicionada por qualquer poder exterior. E, sobretudo, a liberdade plural. E aqui recordo, ou refiro-me a Isaiah Berlin, negativa na sua acessão, uma liberdade livre, que reconhece outros objetivos, bem, é certo, como a igualdade, mas recusa a liberdade positiva quando resulte
ou assente ou dependa de modelos totalitários. E não esqueço, naturalmente, as preferências públicas dos cidadãos e a sua importância. Uma verdade é insufismável. Toda a demagogia mente. E priva aos muitos o coletivo democrático em que todos e cada um contam, todos nós, do direito de decidir em liberdade. Sempre que alguém, uma criatura superior, um Deus ex machina, uma máquina mesmo, impõe em nosso suposto benefício, pela força ou por ardil, uma solução, a nossa liberdade encolhe, tornamos-nos prisioneiros das escolhas alheias. Deus não interfere nas nossas vidas. Isso seria uma ditadura. Os economistas não são infalíveis nas suas previsões ou os políticos nas suas decisões. Isso só seria possível em ditadura. As leis nunca serão perfeitas. Só o seriam se vivêssemos em ditadura. A falibilidade humana é o preço a pagar pela felicidade de vermos respeitada a expressão das nossas preferências. Na economia, por exemplo, e a propósito de liberdade, prossegue o debate sobre a importância do maior grau possível de liberdade económica. Portugal tem caído nos rankings que medem a dimensão do Estado, o nível dos impostos, a regulação dos mercados, o sistema de justiça, aqui já muito referido também, a segurança legislativa e a liberdade de comércio. Cai nesses rankings e cai também na riqueza relativa, sucessivamente ultrapassado por outros países. Inexoravelmente, dirão alguns, não creio que seja assim. A fórmula parece ser esta: mais Estado, menos liberdade económica, menos competitividade, mais pobreza, mais desigualdade. E no topo do bolo, qual cereja amarga? A corrupção. Mas esse não é o tema desta conversa. Em Portugal também, a complexidade do mundo, a multiplicidade das fontes, a rejeição dos conceitos antigos geram preconceitos novos. Rejeitam-se instituições, sistemas e normas e, com eles, os protagonistas. Políticos, juízes, banqueiros e empresários. Na União Europeia, com as instituições, as diretivas e a jurisprudência, deitam-se também fora comissários europeus, burocratas, deputados europeus. Todos, no mínimo, suspeitos. Ou, no lugar para onde nos dirigimos, espero que não, sujeitos a opróbrio e rejeição. A qual, pela força que tem, a rejeição, alimenta obscuros poderes que sempre emergem nos momentos de mudança. Pressentindo a febre pública mutante e fugidia, os novos preconceitos servem a essas sombras, a essas forças, à medida para pôr tudo em causa. E, em nome de preferências por si mesmas selecionadas, impor agendas políticas ou económicas, em geral de grande simplismo e, por isso mesmo, atrativas. São a sombra de que falei. Num mundo crescentemente complexo, a resposta extremista, à esquerda como à direita, radical e perigosa, assenta na simplificação, recorre à demagogia e ao discurso de todas as ilusões, irrealizáveis ou contraditórias que sejam. E as propostas autoritárias, quer sobre a forma de amanhãs que cantam, quer de líderes providenciais, ganham terreno. Estará então a democracia condenada? O já referido Iner Ariti, no seu recente livro Uma Teoria da Democracia Complexa, publicado, aliás, em Portugal e traduzido há pouco tempo, considera a democracia compatível com a complexidade. E eu estou, obviamente, de acordo com ele. Afirma o seu dinamismo interno da democracia e capacidade de autotransformação fazem dela o sistema de governo mais bem preparado para gerir essa complexidade. Mas para o conseguir tem de se regenerar, tem de ganhar também em complexidade, tem de acompanhar a complexidade do mundo exterior. Como impedir, então, o trágico destino de uma revolução, a digital, a ambiental, aquilo que vivemos, que pode levar a novos totalitarismos, reflexos de sombras que ameaçam o progresso técnico e tecnológico, sem dúvida, mas, sobretudo, o progresso social e humano dos últimos séculos. A resposta está nas nossas organizações e instituições ajustadas ao tempo que vivemos e à sua complexidade. Só pode estar neles. Não é possível deitá-los fora e esperar que alguma coisa emerja onde nada existir. A União Europeia, com os seus muitos defeitos, continua a ser crucial para o nosso destino. Também ela não é incompatível com a complexidade, antes pelo contrário. Ao assentar em valores que são caros aos europeus, ao ser uma referência democrática por dentro e para fora, ao visar a justiça e defender a soberania dos Estados que a compõem, ao basear-se no mercado livre devidamente regulado e, finalmente, ao apostar no futuro, numa visão própria do tempo em que vivemos, a integração europeia continua a ser a bússola útil, sem a qual ficaríamos perdidos face aos cantos de sereia das soluções estatistas, dirigistas e sufocantes.
Seguida, muito rapidamente, apenas para não tomar mais tempo e deixar tempo aos meus colegas, uma breve referência aos temas concretos que aqui foram propostos, em particular à dupla transição, que consubstancia a complexidade de que tenho estado a falar. Sobre a transição digital. A estratégia digital da União Europeia deve estar ao serviço dos cidadãos e desenvolver uma economia justa e competitiva, consolidando uma sociedade aberta, democrática e sustentável. Tudo servido por uma ambição que parece impossível hoje, tornar a Europa líder da revolução digital, o que é muito complicado, sabendo que os Estados Unidos e cada vez mais a China estão claramente na dianteira. Em fevereiro de 2020, a Comissão adotou uma comunicação sobre o futuro digital, com a investigação e a inovação como chave para recuperar a liderança. Entre os seus objetivos, o desenvolvimento de uma inteligência artificial confiável. E eu recordo que está previsto para 2048 o ano, estimam os cientistas, em que a inteligência artificial superará a humana, o chamado momento da singularidade, o ano em que perderemos o controle. Bom, de destacar ainda o Programa Europeu no domínio quântico, do blockchain e da supercomputação, da cibersegurança, da educação digital e de padrões comuns para a mobilidade e proteção de dados. Os desafios enfrentados pela Europa no digital não são diferentes dos colocados à escala global. A maior parte dos autores referem-se a riscos, como a resistência dos incumbentes à transformação digital, o problema da privacidade dos dados, o desafio da desigualdade, entre muitos outros. A oposição à mudança está escrita no genoma humano, pois ela acarreta riscos, e os riscos assustam as pessoas. O medo de mudar pode paralisar uma sociedade e atrasar a inevitável transformação. Acontecer, ela acontece sempre, mas pode acontecer mais tarde, pode acontecer pior, pode ser sem controle e sem prevenção. E de tudo o que nos assusta, a inteligência artificial é um dos maiores papões, sobretudo quando assenta em redes neurais e na apreensão de padrões específicos, também conhecida como machine learning, ou aprendizagem da máquina. E o crescimento da robótica no horizonte discernível representa a fase seguinte à ascensão das máquinas. E desculpem-me se sou demasiado a ficção científica, mas é o que sinto à medida que era o que sentia à medida que ia escrevendo estas palavras e lendo estas coisas sobre a tecnologia dos algoritmos e da aprendizagem neural artificial, que é uma espécie de paradoxo e sobre a qual o Parlamento Europeu lançou o debate há já 3 anos. E a Comissão Europeia apresentou uma proposta legislativa para um quadro jurídico relativo à inteligência artificial, que esteve por estes dias em debate em Lisboa. Bem, 2 exemplos muito rápidos. Primeiro, na capacidade gerada pela inteligência artificial de avaliar automaticamente as ações de cada pessoa, atribuindo notas, as ações em sociedade, atribuindo notas em função de padrões específicos, ao serviço de uma autocracia, onde a liberdade não tem lugar. Fica garantido o bom comportamento individual e assenta o poder ilegítimo dos mandantes. Na verdade, isto já acontece num continente perto de nós. Ou imaginem que se pede um sistema de inteligência artificial para acabar com a poluição do planeta. E o sistema, numa lógica perfeita, prescreve a extinção dos humanos. Embora exemplos de escala da escola são elucidativos. O potencial de risco, nestes como noutros casos, é elevado. Estamos no patamar de um mundo novo, mas se o patamar ainda pode ser considerado terreno familiar, para lá dele fica o desconhecido. E temos razão para nos preocuparmos. Não sabemos se a nova utopia, em vias de se tornar real, vai ameaçar a nossa segurança e dos nossos, se acabará com os nossos empregos, se os robôs vão ser mais inteligentes do que nós e tornar-se a espécie dominante, se o nosso modo de vida se vai adulterar e tantos outros motivos. Afinal, é num futuro digital omnipresente, já quase o é, que vamos viver o resto das nossas vidas. Só há uma solução, a mudança das mentalidades para aceitar a transformação e alterar o nosso comportamento em conformidade. Sobre a transição ambiental, ainda mais rapidamente, é interessante como ambas, a transição digital e a ambiental, se parecem. Ambas enfrentam a oposição dos incumbentes, ambas suscitam comentários negacionistas, como já aqui hoje assistimos, ambas implicam mudanças substanciais das mentalidades e dos comportamentos, ambas são um salto no desconhecido e, contudo, são ambas inevitáveis. Em ambas, a União Europeia quer desempenhar um papel cimeiro. Esta questão é demasiado importante para ser tratada num par de minutos rápidos neste Congresso e, por isso, não tardarei sobre ela, ou, aliás, em qualquer outro Congresso. As 3 considerações rápidas. Primeiro, o óbvio e mais comum dos lugares comuns. Só há um planeta e o seu delicado equilíbrio ecológico está cada vez mais ameaçado pela atividade humana. A inteligência artificial pode ter razão ao considerar que a melhor forma de o salvar, o planeta, seria exterminar a espécie humana. Na minha perspectiva, confesso, não me parece grande ideia. Em segundo lugar, a transição ambiental também talvez seja até sobretudo uma transição energética. O desafio é de monta. O mundo continua demasiado dependente de energias poluentes e as economias emergentes
defendem o direito de continuar a usar fontes energéticas agressivas para o ambiente em função do seu menor desenvolvimento. Será um direito que lhes assiste? Não sei, estando o planeta em causa. Temos de mudar de vida depressa, senão não haverá vida para mudar. Eu sei que parece dramático, e é, mas não podemos deixar o exclusivo de uma causa tão nobre como a salvação do planeta a ideários de esquerda, ao folclore dos movimentos ecologistas que misturam ideologias de género, lutas identitárias e políticas de cancelamento, tão faladas nestes 2 dias. Os moderados de todos os quadrantes têm de assumir como suas estas e outras causas, não as deixando à mercê de propostas radicais, por tentadoras que pareçam e parecem. O radicalismo, na sua simplicidade entorpecente, parece quase sempre irresistível, mas é simplesmente irresponsável. É conhecido o triplo objetivo estabelecido pela União Europeia para 2050, um objetivo calendarizado e quantificado, através do Pacto Ecológico Europeu, resposta à crise climática e de biodiversidade, pretende a Comissão Europeia alcançar a sustentabilidade numa economia neutra em termos de emissão de carbono, garantindo uma transição justa que, no seu dizer, não deixe ninguém para trás. O desafio é grande, depende de todos os países e até do comportamento de cada um de nós. Uma palavra sobre os fundos estruturais. Uma palavra rápida sobre a utilização dos fundos estruturais, de que outros neste painel farão em maior profundidade e, com certeza, com muito maior propriedade. Diz-nos o Banco de Portugal que o país recebeu em fundos estruturais entre 1986 e 2018 cerca de 130 mil milhões de euros, qualquer coisa como 2,5% do PIB ao ano. Desde então, a verba terá subido a quase 140 mil milhões de euros. É muito, é pouco, foi bem usado, foi mal usado. A interrogação importa, sobretudo por estar em causa o valor substancial do Plano de Recuperação e Resiliência para os próximos poucos anos. Ora, a resposta não se presta a grandes equívocos. Portugal fez tudo, menos usar bem a verdadeira cornucópia de recursos que recebeu da União. Infelizmente, não parece que tenhamos aprendido muito. E não sou eu que o digo, são os resultados da nossa economia, o bem-estar social não gerado, os níveis relativos de desenvolvimento e de progresso do país. Por mais que se explique, é incompreensível que Portugal, depois de 15 anos de progresso, entre 1986 e 2000, venha a cair sistematicamente, incapaz de descer ao nível dos mais produtivos, competitivos e eficientes. Mas talvez não seja assim tão incompreensível. Talvez a explicação seja simples e nos recusemos a aceitá-la, porque ela diz também de nós e sobre nós. Talvez a mão do Estado, mão às vezes na mão de qualquer partido dominante, pese excessivamente sobre a sociedade. E os impostos que pagamos sejam desproporcionados em relação à qualidade dos serviços que recebemos. Talvez o excesso de investimento em bens não transacionáveis prejudique a economia, demasiado dependente, talvez, de setores de baixo valor acrescentado. Talvez a proliferação de redes clientelares de raiz pública, e já agora até de cal e folha também, exacerbada em tempos de socialismo igualitarista, desincentiva a iniciativa dos criadores de riqueza. Talvez a corrupção cobre um preço excessivo, pago por todos, menos por quem a pratica. Talvez uma justiça lenta mina a confiança indispensável aos negócios. Talvez isto e mais, mas certamente isto e muito mais. Concluo, e já tarde. No mundo complexo, a Europa continua a ser o nosso melhor aliado. A resposta só nós a podemos dar, mas só a daremos com uma mudança substancial de mentalidades, comportamentos e ações. Não será com radicalismos de qualquer espécie que chegaremos a bom porto. Não será pondo em causa as instituições como as conhecemos, sem nada ter para oferecerem alternativa. Não será convencidos, cada um de nós, de que toda a razão nos assiste e que os outros nada sabem. E nem será, sobretudo, com um país refém de um Estado tutelar, em excesso assistencial e certamente clientelar, que sairemos da cepa torta. Perdoem-me a expressão. Porque isto, meus amigos, minhas amigas, o arrastado de pés que não nos deixa correr é um mal antigo e com o qual já devíamos ter aprendido alguma coisa. E por aqui me fico, na expectativa das intervenções que estou certo contribuirão para um debate profícuo e muito interessante. Obrigado. Eu penso que neste momento nós vamos ter uma intervenção por Zoom e uma ainda não. É? Sim. Ou por Zoom ou vídeo. Não sei o que é que está aí preparado primeiro. Se calhar o Alberto já está aqui. Alberto, sim. Sim, Alberto Castro, estamos a ver, não sei se já se consegue ouvir. Sim, eu estou a ouvi-los, não sei se me ouvem igualmente.
Sim, sim, perfeitamente. Sim, sim, estamos a ouvir muito bem. Muito bem. Então, muito boa tarde. Começo por agradecer o convite ao Paulo Carmona e ao Jorge Marrão e de pedir desculpa por não poder estar aí presente. Tive aqui um pequeno incidente para o qual eu não fui convidado, mas que me obrigou, portanto, a ficar por casa durante um certo tempo. Na verdade, até já aí podia estar, porque, entretanto, fiz o teste e saiu negativo. Mas eu não quis estar aí, ou melhor, eu não sabia se podia estar aí em segurança, embora deva dizer que tive vários amigos que me estimularam a ir, podia ser que infectasse aí a assistência. Eu gostava apenas de dizer que esta maneira de participar, ao fim e ao cabo, é provavelmente a única altura em que eu falarei das questões digitais e climáticas, porque, ao fim e ao cabo, esta participação permitiu poupar aí, certamente, alguns custos ambientais que a minha deslocação aí abaixo propiciaria. E, portanto, isto dito, eu avançaria para aquilo que eu me tinha proposto fazer, contribuir para este painel, dizendo que falarei muito pouco de Europa, aliás, depois da magnífica intervenção do Paulo Sand, pouco haveria a acrescentar, e vou-me situar, sobretudo, relativamente aos fundos europeus e a Portugal. E como tenho a maior parte das coisas escritas, porque isto era para não intervir assim, mas através de um vídeo, eu vou-me permitir ler, em grande medida, aquilo que eu tinha aqui previsto dizer. Peço de qualquer maneira à moderadora que, se eu me estiver a exceder no tempo, me diga para eu terminar ou abreviar a intervenção. Eu pensei que se em vez de mim fosse o Futre que tivesse sido convidado para este painel, a propósito dos fundos europeus, ele diria que vem aí paletes de fundos europeus. Na verdade, se nós somarmos ao que falta do PO 2020 e aquilo que já estava previsto no PO 2030, se somarmos, dizia eu, o PRR, este como um bónus generoso, temos uma dotação muito significativa. Em paralelo com estas dotações, se estiveram atentos, regressou aquilo que se poderia chamar uma ladainha da última oportunidade, que é, na verdade, quase sempre pretexto para a busca de soluções salvíficas, escamoteando essa ladainha que ela é em si própria uma evidência do desaproveitamento das anteriores últimas oportunidades. Na verdade, com aquilo que podemos chamar a folga que o PRR traz, qual ouro do Brasil, regressou também o discurso deslumbrado pelos grandes projetos, a tal solução salvífica, e este discurso é partilhado num núbio entre o Estado mais centralista da Europa e uma certa elite empresarial, em rigor mais dada a negócios do que empreendedora. Como se costuma dizer, it takes two to tango. É uma forma de pensar e agir com elementos comuns: centralismo, dependência de recursos externos, fascínio por grandes projetos, que se nos entranhou desde, pelo menos, o ouro do Brasil e que alguns simbolizam por aquilo que se chama a síndrome do carrilhão de Mafra, o maior do mundo, de pouco uso e menor utilidade. Ambicionamos o Guinness e assumimos até que grandura é formosura. Um trauma que se manifesta, por exemplo, na invocação sistemática de que somos um país pequeno, quando na Europa não somos um país pequeno, somos, quando muito,
um país médio. Mas com a manifestação desse trauma e dos projetos grandes, queremos tudo em grande. Queremos projetos, queremos obras públicas ou até eventos tomados como fator e sinónimo de desenvolvimento económico, a tal solução salvífica. Mas, paradoxalmente, talvez em jeito de compensação, criamos uma espécie de modelo bipolar, em que o gigantismo tem como contraparte o Portugal dos pequenitos. Ou seja, o pior de dois mundos, repetindo erros passados, em que se conjuga o megalómano com uma visão salazarenta do apoio aos coitadinhos. Uma visão que se entranhou e que está patente até na obsessão, por exemplo, do PC com as micro e pequenas empresas, aquelas em que, na verdade e paradoxalmente, os trabalhadores são mais explorados. As taxas de crescimento cada vez menores de década para década, isto já foi aqui várias vezes mencionado, a incapacidade de convergir ou acompanhar os concorrentes próximos indiciam a falência do modelo. Mas há quem persista. Pelo que, usando aqui uma analogia futebolística, só posso concluir que há muitos sportinguistas no governo. Se no Sporting este ano é que vai ser, era o lema, e finalmente ganharam o campeonato, pode ser que na economia aconteça o mesmo. E já agora note-se, en passant, que também no futebol a lógica do megaprojeto falhou. Há, porém, por maior, chamemos-lhe assim. O Sporting não persistiu no modelo anterior. Eu não quero ser fatalista. O PRR tem, do meu ponto de vista, latitude suficiente para ainda acomodar vias muito diferentes. Vai depender de nós, mesmo quando divergimos. E eu tentei hoje ter aqui uma postura o mais possível consensual, criar uma plataforma de consenso, já que em vários outros aspectos de política, por exemplo, industrial, divergiremos certamente. Se vai depender de nós, a pergunta que se põe é: será que o nosso soft power será suficiente para vencer o hard power da rotina e dos poderes instalados? Os primeiros sinais não são particularmente animadores e não é apenas a insistência nos grandes projetos. Permitam-me um exemplo. Não sei se já ouviram falar da Europa Startup Aliança das Nações. Não é nenhum engano, a designação é mesmo essa. Esqueçam a designação. Têm alguma ideia do que é que se trata? É natural que não. A criação foi anunciada por António Costa numa daquelas inúmeras conferências de imprensa a que a presidência do Conselho da União Europeia obriga. Trata-se de uma estrutura europeia, mais uma, para promover o empreendedorismo, mais uma vez. Nas palavras do Primeiro-Ministro, uma ferramenta para promover o desígnio europeu nesse domínio. Se fosse cínico, quase apetecia dizer que, olhando para os resultados e não apenas para as palavras, esse desígnio é falhar. António Costa explica melhor. A estrutura permanente, localizada em Lisboa, contribuirá para reforçar a marca europeia na área do empreendedorismo, introduzindo um novo modelo operacional de acompanhamento do ecossistema de empreendedorismo mais eficaz, focado em atingir resultados. No meio de um excelente exemplo do discurso europeu, e nisso ninguém nos bate, há alguma coisa que lhes chamou a atenção? Pois é. Embrulhado na conversa, como se fosse rotina, como se fosse a coisa mais natural deste mundo, a tal ferramenta, infraestrutura, agência, ou lá o que é, aparece sediada em Lisboa. Isto aconteceu em meados de março. Ouviu algum protesto? Talvez tenha visto uma carta aberta da Leonesa a sugerir o Porto. Ou, na sequência da dita, um vice-presidente do PS e a ministra da Coesão, um bom sinal da oposição que temos, suscitar a hipótese de a sede não ser em Lisboa. De resto, perdoa-me a expressão, nem um pio. E eu diria, é este o processo de descentralização em curso. Desculpe, já agora, permitam-me uma provocação.
A descentralização não é umbilical ao liberalismo? Pois é, nem um pio. Dirão, está bem, lá vem este com o discurso da regionalização. Não é isso que está em causa, é apenas descentralização. E ainda assim perguntarão, e depois? Depois, talvez não saibam, mas em matéria de complexidade da estrutura produtiva, que exprime a intensidade do conhecimento tecnológico de cada região, Lisboa e Val do Tejo viu-se alcançada e até ultrapassada pela macro-região policêntrica Porto, Aveiro, Braga, Viana. Esta macro-região industrial, que é periférica em termos de poder político e financeiro, e este é um problema, vem evidenciando desde o início do século, em contraciclo, um crescimento sustentado, alavancado na fileira metalomecânica, um crescimento sustentado, dizia, de todos os indicadores relevantes em matéria de complexidade estrutural, diversificação produtiva e horizonte de complexidade com base na diversificação, contrastando com o comportamento da economia em geral e, em particular, dos mesmos indicadores na macro-região de Lisboa, cuja tendência decrescente é manifesta. Pouco importa, a sede fica em Lisboa. Como dizia o outro, there we go again. Não é um grande prenúncio para o PRR. Voltemos às dinâmicas regionais e estou a terminar. Sem entrar em grandes detalhes, sabemos que os perfis de especialização das duas macro-regiões são diferentes, insinuando complementaridade. Detêm e exigem competências funcionais, produtivas e de mercado diferentes. Nesse contexto, uma abordagem do projeto de reindustrialização nacional, cujo objetivo não seja voltar à velha normalidade, mas queira, como se costuma dizer, build back better, implica fazer o poder central aceitar a evidência de que aquilo que é preciso para desenvolver a região noroeste litoral não é a mesma coisa que é necessária para desenvolver a região de Lisboa e Val do Tejo. Este princípio descentralizador é hoje condição do aproveitamento eficaz dos fundos do PRR e de outros sistemas de incentivo comunitários. E estou certo que a Cristina Azevedo elaborará sobre o tema muito melhor do que eu. A centralização rima com megaprojetos. A descentralização, a proximidade, acomoda a dinâmica das economias modernas, mais capazes. Privilegia o empreendedorismo, a capacidade de fazer crescer os projetos em concorrência e não de os inventar grandes à partida. Concluindo, e parafraseando Charles Dickens, estes são os melhores dos tempos e estes são os piores dos tempos. E esse célebre primeiro parágrafo termina, em suma, aquela época assemelhava-se tanto à presente que algumas das suas iminências mais exuberantes insistiam que apenas poderíamos adjetivar para o bem ou para o mal, lançando mão do grau superlativo. Filiando-me nesta última afirmação, cuidado com as granduras, mas talvez esta seja mesmo a última oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Alberto Castro. Temos agora, penso que é, não é? Um vídeo enviado pelo Pedro Reis. Não é uma comunicação direta, é um vídeo. Boa tarde a todos, boa tarde e parabéns principalmente à Convenção do Mel, na pessoa do Jorge Marrão e do Paulo Carmona, a quem eu agradeço o convite. Acho que esta é uma iniciativa tão desafiante e interessante quanto oportuna e é um desafio para todos pensar esta matéria da Europa, dos fundos da transição climática e da digitalização. Infelizmente, que não vou, por compromissos pessoais e profissionais, não vou poder estar hoje presente, pessoalmente, como gostaria, mas vou aproveitar já agora com o desafio que o Jorge Marrão e o Paulo Carmona me lançaram, de sintetizar em breves minutos a temática e o desafio que nos foi lançado, aproveitando para cumprimentar todos os membros do que seria o meu painel. E parti o meu comentário rápido e breve justamente nos 4 eixos que foram definidos, ou seja,
Em termos da Europa, estamos perante um processo de reconversão e decoupling global, ou seja, vamos passar de um just-in-time para um just-in-case, no sentido em que o que antes era focado na especialização vai se tornar cada vez mais focado na autonomia dos grandes blocos económicos, o que antes era focado na complementaridade das indústrias e das realidades empresariais cada vez vai ser mais focado na independência, o que antes era focado na dispersão do cure, em termos de busca da máxima eficiência, cada vez será mais também levado em consideração o aspecto da segurança. O que é que isso coloca a Europa? Coloca um desafio de escala e de velocidade da sua inovação face aos grandes blocos, como é o caso dos Estados Unidos e da China. Nos próximos décadas assistiremos, a Europa terá que provar a sua capacidade de concorrer e de tirar benefícios do planeamento a médio e longo prazo que os outros dois blocos fazem e já provaram que conseguiram fazer e afirmar-se. Por outro lado, a Europa tem um desafio em relação ao envelhecimento da sua população, não é só em Portugal que se fala em inverno demográfico, e toda a temática também correlacionada com esse aspecto, como os populismos, os fenómenos migratórios e por aí fora. A Europa, no curto prazo, terá que responder a esta nova realidade pós-Brexit, que economicamente está a correr bem, mas veremos a seu tempo os efeitos a longo prazo desta nova morfologia e geometria. Por outro lado, a Europa, quando comparamos no relativo justamente com os Estados Unidos e mais uma vez com a China, tem claramente uma complexidade regulatória e uma diversidade de regimes que se aplicam e atingem e impactam a competitividade das empresas, que é certamente um desafio importante a considerar, já para não falar em aspectos como a União Monetária, que tarda em ser fechada através do Sistema Universal de Garantia de Depósitos, e a sua capacidade, e tem sido um bom exemplo, felizmente, ultimamente, com o tema do Covid, de imprimir e de colocar no terreno políticas expansionistas ou contracíclicas, se quiserem. Portanto, resumindo, em termos da Europa, eu diria que tem um problema de inovação, um desafio e de se afirmar em termos dos setores de tecnologia de ponta a nível mundial, tem um desafio de escala, tem um desafio de rejuvenescimento da sua população e tem um desafio de velocidade e ambição dos seus programas e das suas ajudas. A nível da digitalização, o segundo eixo que foi referido, eu apenas referiria que era importante que a Europa aproveitasse este programa e esta frente e esta prioritização da digitalização para combater os seus custos de contexto das suas economias, que são claramente as burocracias, ainda, nomeadamente na Europa do Sul, a fiscalidade, as morosidades na justiça, ou seja, focar este processo de digitalização nos ganhos de competitividade, de produtividade, para ajudar a captação de investimento externo e a qualificação dos seus recursos humanos. Um exemplo claro de que pode ser a longo prazo os benefícios de um processo de digitalização, se bem conduzido, não é? Compra de equipamentos que se tornam obsoletos em curto prazo, é o desenvolvimento de centros de competência. Ou seja, talvez a Europa considerar majorantes para o investimento nessa matéria. E deixa-me dar só um exemplo. A Europa pode se afirmar como também uma potência de serviços nessa matéria, muito para além dos perímetros clássicos da consultoria, do turismo e por aí fora. Podemos ir mais além e juntar e agregar com o rejuvenescimento da indústria e do mesmo setor agroalimentar. Ou seja, desafios no nível da digitalização, eu diria que é o repensar os modelos de negócio, nomeadamente das empresas mais atomizadas, mais familiares que existem em Portugal e na Europa. Em Portugal há a semelhança do que existe na Europa. Aproveitar para redesenhar a morfologia dos setores, mas ser a economia, o setor privado a fazê-lo, não o Estado.
o Estado tem é que, como eu costumo dizer, sair de cima e sair de frente em termos de burocracia, sair de cima em termos de carga fiscal, apostar na qualificação dos recursos humanos e na capacitação de competências. O terceiro eixo que me foi lançado pelo Paulo Carmona e pelo Jorge Marrão neste painel tem a ver com a sustentabilidade da Pronto. É pena. Bem, então, sendo assim, é pena que tenha ficado assim cortado. Eu dava a palavra ao André Abrantes Amaral. Obrigado. Obrigado, Margarida. Boa tarde a todos. Começar por agradecer a apresentação do Paulo Santo, cumprimentar todos os meus colegas de painel, agradecer ao Jorge Marrão e ao Paulo Carmona pelo convite que fizeram, dar-lhes os parabéns também por esta organização. Eles seguiram à risca aquela regra segundo a qual nem sempre é necessário justificar as nossas decisões, os nossos amigos não precisam e os nossos inimigos não acreditam. Quando em julho do ano passado, em Bruxelas, chegou a um entendimento quanto ao pacote europeu, de ajuda europeia, a percepção com que eu fiquei, acho que foi a percepção generalizada, foi que a ajuda europeia derivava da necessidade da crise do setor privado, que tinha sido forçado a cessar a sua atividade em virtude da pandemia. Ora, envolvido praticamente um ano e se atentarmos no plano de recuperação e resiliência que o Governo apresentou em Bruxelas, o que ressalta não é bem isso. Quer dizer, nós não estamos perante um projeto, um programa de apoio ao setor privado da economia, que foi obrigado a cessar a sua atividade em virtude da pandemia do Covid-19, mas um apoio à modernização da economia pública, um apoio à modernização do Estado. Uma forma de conferir ao Estado e ao setor público instrumentos que lhe permitam fazer frente àqueles que são comumente considerados como os desafios do século XXI. Isto é extremamente interessante, porque nós estamos num período em que o setor privado ultrapassou uma das maiores crises de cá memória. Está extremamente enfraquecido. E o Governo viu nisto uma oportunidade de apostar no setor público e de fortalecer o setor público. A par deste fortalecimento do Estado, este pacote de ajuda europeia vai ter também, no meu ponto de vista, consequências a nível da Europa. Uma delas é uma tentativa da centralização do poder em Bruxelas. Já agora faço uma ressalva, eu sou favorável à integração europeia, sou extremamente favorável à integração europeia, aliás, eu considero, e possivelmente muitas das pessoas que aqui estão não vão concordar comigo, mas eu considero que o euro, a moeda única, foi a melhor oportunidade de desenvolvimento que Portugal teve ao longo de toda a sua história. Foi melhor do que as riquezas que vieram da Índia, as riquezas que vieram do Brasil e dos fundos que vieram de Bruxelas. Portanto, isto talvez não seja o sítio e o painel ideal para discutir esta questão, isto fica por outros 500, mas apenas referi isto para ilustrar que eu não sou contra a integração europeia, pelo contrário. Entendo que a integração, que aliás a própria palavra significa isso mesmo, pressupõe incluir e pressupõe adaptar, que todos os intervenientes se adaptem uns aos outros. E não é isso o risco que vem com este pacote europeu. O risco é não de uma integração, mas o de uma coesão forçada da Europa. É uma coesão forçada da Europa que vai se manifestar em dois aspectos. Um deles é num aumento da tensão já existente na União Europeia. Penso que isto vai ser quase imediato. Porque, a partir do momento... temos esta tensão que é imediata, aliás, já existe. É uma tensão entre os Estados e Bruxelas, Bruxelas, os Estados, entre os vários Estados europeus, entre grupos de Estados-membros que já têm sido constituídos de uma forma informal. E é relevante até na forma como a União Europeia não tem dificuldades em reagir a todas as provocações da Rússia. Aliás, é interessante, e deveria merecer também uma análise,
de como é que a União Europeia não teve dificuldades em encontrar unanimidade para reagir ao Brexit, mas já tem algumas dificuldades para reagir à Rússia de Putin. Por outro lado, esta tensão vai levar também ou a uma centralização do poder em Bruxelas ou até a uma possível desfragmentação do projeto europeu. Aliás, se nós tivermos em conta, já houve 2 presidentes franceses, um deles é o atual, o Emmanuel Macron, e o outro, o anterior, o François Hollande. François Hollande referiu isso, se não me engano, num discurso no final já do seu mandato. Eles já apresentaram como uma possível saída para a União Europeia não uma Europa a uma velocidade ou a 2 velocidades, mas a várias velocidades, em que um grupo restrito de países europeus teria essa coesão e beneficiaria mais, beneficiaria de algumas vantagens e haveria alterações não só, isto teria implicações não só através de medidas que teriam de ser adotadas, mas até na própria estrutura da própria União Europeia. Nomeadamente, Emmanuel Macron gostava que houvesse um orçamento europeu, gostava que houvesse um ministro das Finanças europeus. Se não me engano, uma das vezes Portugal ficou, como referido, pertencente a este grupo restrito, mas quer pertença a este grupo restrito, quer fique de fora, isso terá sempre graves implicações no nosso país e no nosso modo de vida. O outro aspecto desta tendência para a centralização é o endividamento da União Europeia. Não é a primeira vez que a União Europeia se endividou, já o fez, nomeadamente até para ajudar Portugal e a Irlanda, mas é a primeira vez que a União Europeia se endivida com estes montantes e para ajudar tantos países. Ora, a história demonstra que sempre que os Estados se endividam, ou se endividam mais do que aquilo que têm capacidade de pagar, há uma tendência para começarem a querer ser omnipresentes e praticamente omnipotentes. A União Europeia não é um Estado, mas sem dúvida nenhuma que este endividamento original vai legitimar a necessidade de Bruxelas impor condições e impor políticas. Depois, relativamente ainda aos fundos europeus, eu gostava só de recordar que faz este ano, fez a 1 de janeiro, 35 anos que Portugal aderiu à União Europeia. E na altura, eu era bastante novo, mas lembro-me, porque foi uma das frases que sempre andava a ser repetidas, é que Portugal tinha que vencer o desafio europeu. Era assim uma grande verdade. Nós tínhamos que vencer o desafio europeu. Ora, eu acho que 35 anos passados nós podemos ser capazes de dizer que Portugal falhou o destino europeu. Nós falhámos o destino europeu porque nós não conseguimos ser um dos países mais ricos da CEE. Quando entramos na CEE em 1986, era esse um dos grandes objetivos, porque nós não somos um país de grande contenção a nível de projetos e de ideias. Queríamos, inclusive, ser tão ricos quanto um país que nem sequer fazia parte da CEE, que era a Suécia. Esquecemos por completo que a Suécia, até mais tarde, pouco depois, entrou numa grave crise bancária e financeira que foi resolvida através de reformas do Estado e de liberalização da atividade económica comparáveis com aquela que nós, 30 anos mais tarde, fomos forçados a fazer, que são as chamadas políticas de austeridade. Com a diferença de que, na Suécia, nos anos 90, estas medidas foram começadas por um partido de direita, ou por um partido moderado, e continuado por um partido socialista. Ou seja, houve aqui um consenso nacional e a Suécia rapidamente saiu da sua crise e ultrapassou esta situação. Nós também não estamos, uma das questões é que nós não podíamos, na altura, em 86, 87, 88, era uma vergonha nacional ficar atrás da Grécia. Nós não podíamos estar na cauda da Europa. Eu não sei se nós já estamos atrás ou acima, à frente da Grécia, é indiferente. A verdade é que nós estamos extremamente atrás de países da Europa de Leste que, na altura, viviam debaixo do jugo soviético. E também se dizia que nós, na CEE e depois a União Europeia, íamos ter uma economia sustentável. Ora, não há economia sustentável com um endividamento público como o que temos, que já vai à volta deve estar a rondar os 140% do PIB. É incomportável para um Estado e é incomportável para os cidadãos, para as pessoas que financiam esse Estado. É, aliás, insuportável. Faz amanhã 150 anos, no dia 27 de maio de 1871, que o Antero de Quental proferiu aquela que ficou conhecida como a segunda Conferência do Casino, a que ele chamou as causas da decadência
dos povos peninsulares. Ele era um iberista e, portanto, juntou aqui os dois, mas praticamente vamos só referir-nos a Portugal. Porque o Canteiro de Cantal questionou-se, eu acho que todos nós já nos questionámos disso, que é como é que um povo que teve a coragem de se lançar em barcos, em cascas de nós, e à descoberta do desconhecido, se tornou tão apático. E eu achei interessante, não só pela coincidência, mas também porque as causas que ele apontou, que são 3, que ele dizia que eram as causas que nos últimos 350 anos explicavam a decadência de Portugal, são aquelas também, de certa forma, que explicam o falhanço europeu dos últimos 35 anos. Ele referiu, e de uma forma muito sucinta, a economia dos descobrimentos, que era os portugueses meteram-se em barcos, mas abandonaram o país, abandonou-se a agricultura, abandonou-se a produção. Passámos a viver de dívida. Aliás, foi a dívida que pôs em causa que ditou a decadência do Império Português, não foi a morte de Dom Sebastião em Marrocos, quer dizer, se o Dom Sebastião não tivesse morrido em Marrocos, nós não teríamos capacidade na mesma para nos defender dos ataques dos holandeses, dos ingleses, dos franceses. E hoje em dia também vivemos de dívida. Aliás, nós já nem vivemos de dívida, nós agora queremos viver de subvenções. Ele apontou também a contra-reforma católica, a Inquisição. Na altura expulsámos as pessoas que tinham capital, as pessoas que tinham conhecimento e capacidade de aprendizagem, que queriam aprender. E hoje em dia nós fazemos a mesma coisa. É claro que nós não estamos a dizer qual é a mandar essas pessoas embora. Nós vivemos num país livre e todas as pessoas podem cá estar. Mas da mesma maneira que o Dom Manuel I não expulsou os judeus, disse-lhes que eles podiam ficar em Portugal com uma condição, é que tinham que se converter ao cristianismo. Nós aqui também não expulsamos as pessoas, nós dizemos é que elas têm que, elas são bem-vindas, mas têm que se sujeitar às regras que nós aqui temos. E, de facto, quem queira se ingrar na vida, e eu já nem digo subir em carreiras de topo, do ponto de vista comercial, de empresarial, até qualquer pessoa que queira uma carreira, por exemplo, de enfermagem, fica melhor em Inglaterra do que em Portugal. Outra causa, a terceira que ele referiu, era, e este é extremamente interessante, porque eu desde miúdo que ouço falar disto, é do centralismo do poder em Lisboa. Ele dizia que Portugal foi governado por uma aristocracia pobre e inculta, mas que se contentava, apesar de ser pobre e inculta, porque o povo ainda era mais pobre e inculto que eles. Ora, hoje em dia nós somos também governados por uma aristocracia pobre e inculta centrada em Lisboa, uma aristocracia socialista que, eu tenho que dizer isto, economicamente é inculta. E eu digo inculta, não digo ignorante, porque uma pessoa ignorante é alguém que não sabe. Mas uma pessoa inculta é uma pessoa que não sabe e que não quer saber. E só isso é que explica como é que, perante esta crise que não há memória no setor privado, em que há imensas empresas que fecharam, pessoas que perderam o emprego, famílias que sobrevivem ainda, porque existem moratórias, que é atirar o problema para a frente, o Governo decide investir mais de 1.000 milhões numa empresa de aviação, com um único pretexto, é uma grande empresa. E é extremamente interessante ver como o socialismo, a esquerda socialista, mesmo a mais extremada, é tão adepta do grande capital, enquanto que a direita não é, ou não devia ser, no meu entendimento não é, mas é uma amiga, entre aspas, da competitividade, da livre concorrência. É a livre concorrência que permite a liberdade e é ela que garante a igualdade. Aliás, a liberdade e a igualdade têm de estar de braço dado, porque só dessa maneira é que nós vamos conseguir dar razões para que o cidadão comum possa viver de uma forma razoável no país que temos. E este plano de recuperação e resiliência que o Governo apresentou a Bruxelas repete todos estes erros, quer dizer, o centralismo e o dirigismo económico, nós não temos políticas, nós temos instruções. Aliás, o António Costa, numa visita a Coimbra, para falar para os municípios, eles basicamente o que disse, no dia 30 de abril de 2021, eu tenho aqui, eu não vou citar para não levar muito mais tempo, mas ele basicamente disse aos municípios que se preparem e apresentem os projetos, de forma a que eles sejam analisados pela Administração Central, para depois ver-se como é que os dinheiros vão ser distribuídos. Ainda hoje ou ontem, o Primeiro-Ministro disse às empresas que se preparem, basicamente, que preencham os requisitos, preencham os formulários, para depois o dinheiro seja distribuído. Isto não é política, isto são instruções. O esmagamento das liberdades individuais. O Paulo Santo falou ali do Isaiah Berlin, da liberdade negativa.
O Antero Quental falava da liberdade moral, que é esta capacidade... Eu falava também da classe média. E a classe média é importante ter dinheiro, e é isso que se quer, mas não é só ter o dinheiro, é ter a capacidade crítica. É ter a capacidade crítica de não aceitar qualquer narrativa. Isto implica um sistema educativo em que as pessoas pensem e não tenham que... não aprendam aquilo que lhes dizem que devem aprender. E implica também uma sociedade onde grande parte das pessoas não dependa do Estado, que o seu ordenado não dependa do Estado. E depois também se prepara para fazer investimentos que não são produtivos. Eu não sou contra o investimento público, acho que é extremamente importante, mas nós não podemos esquecer de duas coisas. Primeiro, o investimento público não produz riqueza. Nós não somos mais ricos porque temos uma autoestrada que liga Lisboa ao Porto. Nós somos, isso revela que o país se está a desenvolver. E depois o investimento deve ser proporcionado ao mercado, que são as pessoas. O mercado somos nós, são cada uma das pessoas. Neste caso, o mercado português são as pessoas, os portugueses. E se o investimento superar essa capacidade das pessoas, ou elas vão ter que pagar demasiados impostos, ou vão ter que pedir aos seus filhos, aos seus netos, para pagarem esses investimentos, ou então nós vamos ter que pedir à Europa. Eu trouxe o exemplo do Antero Quental, não só porque faz os 150 anos, eu vou mesmo terminar. Não só porque faz os 150 anos, não só por causa das causas que eu referi, que por acaso se adaptam que nem uma luva aos últimos 35 anos, mas porque o Antero Quental era, e esta é uma ironia, e eu gosto muito das ironias da história, acho muita piada, o Antero Quental era socialista. Mas eu acho que se o Antero Quental hoje, por alguma arte mágica, entrasse por essa porta e descesse essas escadas e subisse aqui ao nosso painel, ele haveria de concordar connosco e de estar aqui do nosso lado. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, André. Eu passo a palavra à Cristina Azevedo. Queria também agradecer ao Jorge Marrão e ao Paulo Carmona a oportunidade que me dão de estar aqui, sendo que o Jorge me pediu para me dedicar um bocadinho mais à área também dos fundos estruturais, e é verdade que é quase inultrapassável a obrigação de refletir a partir da questão que foi colocada pelo Paulo Sando logo no início, que é como é que é possível, depois de 140 mil milhões de euros, estarmos ainda com as dificuldades que enfrentamos. E, portanto, não é possível evitar essa questão, e é sobre ela que eu vou tentar partilhar um pouco daquilo que me parece ser, pelo menos, um dos fundamentos. Portanto, nós, de facto, usufruímos de generosos pacotes de fundos comunitários, na verdade, até antes da adesão, porque nós já tivemos ajudas de pré-adesão. Podíamos dizer assim, mas não somos capazes, não temos máquina para executar, devolvemos, enfim, salvo casos um bocadinho especiais na área da agricultura, nós não costumamos deixar de gastar, de executar os fundos que recebemos, portanto não temos problemas a esse nível. E eu aqui gostava de abrir um parênteses para dizer que as coisas às vezes são um bocadinho mais complexas do que parecem neste sentido. Não é muito fácil entrar na discussão investimento público e investimento privado associado a fundos estruturais. Fundos estruturais não são as melhores formas de investir no setor privado, até porque qualquer coisa que venha da União Europeia a título de apoio ao setor privado está, obviamente, obstaculizado pela política de concorrência. Portanto, não é fácil injetar com a mesma potência fundos no setor privado do que fazemos no setor público. Isso não é possível de, enfim, avaliar dessa forma. Por outro lado, mesmo que fosse possível, enfim, olhar com mais atenção para essa área, ainda que se forem ver as percentagens de fundos estruturais alocados ao setor privado, são muito expressivas. Portanto, também aí não encontramos grande razão. O problema é que estamos a falar, sobretudo, também de uma forma de executar dinheiro mais lenta. Estamos a falar de apoios reembolsáveis, na sua grande maioria. Não são apoios a fundo perdido, são apoios reembolsáveis que as empresas, enfim, terão que, na maior parte das vezes, devolver, atingindo determinadas metas. E isso não é compaginável, por exemplo, neste momento em que vamos ser, enfim, confrontados com quase 60 mil milhões de euros entre 21 e 29, e, de facto, a questão da rapidez na execução e da escolha de projetos que possam absorver fundos comunitários de forma, enfim, visível, é uma preocupação que tem que ser em conta inexoravelmente à direita, à esquerda ou ao centro, como quiserem. Não adianta, não é sequer passível de filtro ideológico. Isso não quer dizer que o investimento público não tenha que ser triado, não tenha que ser escolhido e não tenha que ser avaliado pelos resultados multiplicadores que possam ter, como é evidente. Há muito investimento público, há investimento público de muita natureza e esse pode e deve ser escolhido.
Portanto, nós recebemos, gastamos, mas o problema é que grande parte do nosso território nacional está ainda debaixo do regime de convergência. As nossas regiões são regiões de convergência. Não conseguimos atingir os 75% do PIB comunitário, em média, que é a média comunitária, não é? Portanto, não conseguimos chegar a 75% da média comunitária do PIB, com exceção de Lisboa, com exceção do Algarve em regime de transição e da Madeira, que é um caso, obviamente, absolutamente à parte, embora, do meu ponto de vista, tenha em si a resolução do problema. Portanto, nós temos uma das piores performances no mapa de elegibilidade, sobretudo quando confrontados com os países da nossa espécie. Estamos a falar da Grécia, estamos a falar de uma parte significativa de Espanha, de Itália. Estamos pior do que todos esses países e, no entanto, digamos, as condições estruturais de que dispomos e os desafios com que nos confrontamos não são muito diferentes. Todos temos um inverno demográfico pela frente. Estes países todos, obviamente, às vezes como Itália, não o país todo, mas uma parte significativa, têm problemas, obviamente, estruturais de competitividade da sua economia, têm problemas de qualificação de recursos humanos. Portanto, somos muito parecidos com, sobretudo, este conjunto de países do sul da Europa a que pertencemos. Portanto, onde é que pode estar o problema? E o problema, do meu ponto de vista, está claramente no modelo de governação. No modelo de governação do país e, obviamente, no decalque desse modelo de governação para o modelo de governação específico dos fundos comunitários. Nós somos o país da Europa de maior dimensão com menos níveis de governação. Dos países médios grandes, somos o único que apenas tem 2 níveis de governação. E também não vale a pena entrarmos na discussão, como dizia o professor Alberto Castro, já sei que vão dizer, lá vem ele com a regionalização. O problema não está em vir com a regionalização, ou pelo menos com um nível intermédio de governação. O problema está em insistir na discussão de que esse patamar médio de governação é uma soma, resulta de uma soma aos 2 níveis pré-existentes. Não resulta de uma soma, resulta de uma reorganização total da arquitetura. O nível central tem que descentralizar, o nível local tem que passar competências para o nível regional. Portanto, é uma reorganização global que permite, isto é o que está escrito em todos os estudos que saem sobre a matéria na OCDE, é a prática da grande maioria dos países europeus, trata-se de reorganizar a máquina da governação, por forma a que cada nível desempenhe o papel para que está melhor preparado. E, portanto, quando se falar de nível intermédio, quando se falar de regionalização, não nos atiremos todos para a visão mais prática, mais lógica de mais um nível, mais custos, mais, porque, de facto, se assim for, é, de facto, mais um erro que cometeremos. Portanto, de facto, eu penso que o nosso problema é um problema de modelo de governação. Apesar da realidade nos empurrar em sentido contrário, as regiões e as cidades representam 40,4% da despesa pública e 56,9% do investimento público. Desempenham cidades e regiões devidamente legitimadas, do ponto de vista da governação, um papel cada vez mais determinante em áreas complexas, como sistemas de transporte, energia, banda larga, educação, saúde, habitação, saneamento. 64% total do investimento público feito em questões ambientais, tão importantes nas nossas matérias europeias, ou relacionadas com alterações climáticas, é feita por cidades ou regiões, não é feita pelo Estado Central. Ao arrepio, Portugal é um dos países mais centralizados da OCDE, tem alocado à administração local apenas 10% da despesa pública total, 49% do valor das compras das administrações públicas é realizado por entidades localizadas na área metropolitana de Lisboa. As entidades da administração central localizadas na área metropolitana de Lisboa representam 64% das compras públicas. As empresas localizadas na área metropolitana de Lisboa representam 77% das vendas totais a entidades da administração central, 62% das vendas ao Estado e 40% das vendas a entidades da administração local. E, no entanto, as entidades da administração local mostram ser mais eficientes na contratação pública relativamente às da administração central, quando se medem os desvios do preço pago em relação ao preço contratado. São apenas exemplos, podíamos evidentemente juntar muito mais informação que constata apenas, em qualquer tipo de estado de alma, esta forma de governação. É claro que, enfim, dimensões intangíveis do nosso conhecimento cotidiano reforçam ainda este problema. Se pensarmos na forma como Portugal coloca os seus professores,
julgo que pensamos todos que estamos num país de índole soviética, não é? Porque, enfim, todos os anos milhares têm de se submeter a umas candidaturas centralizadas, através de um processo mais ou menos kafkiano, em que se mudam professores de um lado para o outro, e onde normalmente os professores vão parar a sítios muito longe do sítio onde vivem. Para além de que, obviamente, as entidades empregadoras que são as escolas não têm absolutamente nada a dizer sobre isso e cumprem apenas umas tarefas mais ou menos indiferenciadas, que são, por exemplo, o âmago desta também bastante, enfim, proclamada, e apesar de não valer muito que o seja, a política de descentralização do atual governo, não é? Que insiste em descentralizar tarefas e nada de substantivo, não é? A mesma coisa com os médicos, portanto, outra dimensão intangível, quase não nos apercebemos, mas os médicos têm que fazer o seu exame de especialidade de forma centralizada. E há de ser na Avenida João Crisóstomo que alguém vai decidir para onde vão exercer a sua prática clínica. Ou coisas como o Festival da Canção, que em todo lado sugere, quando o país ganha, que se faça um concurso de cidades para acolher a próxima edição, e em Portugal, mal o nosso famosíssimo Salvador Sobral ganhou o Festival da Canção, de imediato foi anunciado que a próxima edição seria em Lisboa. Portanto, com isto, a área metropolitana de Lisboa, claro, obviamente, acaba por atrair e ter, digamos, oportunidades e capacidade de atração muito diferenciada das outras regiões do país. Tem, obviamente, a percentagem mais elevada da população provenientes de outras regiões, o que é, obviamente, também um custo. Tem e registra o maior saldo líquido de trabalhadores qualificados e tem a escolaridade dos trabalhadores mais elevada, 11,2 anos, contra, por exemplo, 8,2 no Tâmega e Sousa ou 8,8 no AVE. Portanto, estas desigualdades regionais, obviamente, trazem graves assimetrias na forma de vida e nos fatores de desenvolvimento de cada território. Por outro lado, é também fácil perceber que, sendo o tecido económico muito diferente, e em Portugal é de facto diferente o peso dos vários setores nos territórios, para terem um exemplo, a indústria transformadora vale só 12% em Lisboa e vale 34% no resto do país. A informação e comunicação vale 11% na área metropolitana de Lisboa, mas só vale 2% no resto do país. As atividades administrativas, 10% em Lisboa e só 4% no resto do país. Portanto, temos aqui uma situação também, obviamente, de base diferenciada e um governo central, um Estado central, tem, obviamente, muita dificuldade em desenhar políticas que vão de encontro a esta tessitura mais fina, diferenciada, não é? Portanto, apesar de não haver esta capacidade de decisão, apesar de não haver esta capacidade de decisão a nível, enfim, mais próximo de onde as coisas acontecem, designadamente nesta escala regional, o país tem consciência regional. E esta consciência regional vem muito da oportunidade que nos é dada pelos fundos estruturais. Porquê? Porque, de facto, em 45 anos de democracia, houve 33 anos de programação, desenho e execução de projetos que reforçaram identidades, hábitos de trabalho em conjunto, vetores de diferenciação claros. Portanto, os fundos estruturais, de facto, na prática, ajudaram a criar e a reforçar uma identidade regional. Oh, Cristina, peço imensa desculpa, mas temos... Eu sei, tenho que andar depressa. Eu sei. Por outro lado, eu vou já acabar. Por outro lado, a própria União Europeia obrigou a que, em determinadas dimensões, isso fosse feito, criando o que eles chamam as estratégias de industrialização inteligente. Okay? Portanto, nós sabemos exatamente em cada região quais são os setores em que devemos apostar, como é que devemos crescer, apoiados no desenvolvimento destes setores. Portanto, levado a sério no desenho dos planos e dos programas financiados pelos fundos estruturais, se esta territorialização das políticas públicas, designadamente as apoiadas pelos fundos estruturais, fosse uma realidade, nós teríamos mais eficiência na alocação de recursos, mais eficiência na provisão dos serviços públicos, o governo subregional, a realidade subregional, tem mais informação sobre a realidade local, normalmente permitiria decisões mais cost efficient. A qualidade e a disponibilidade dos serviços, a competitividade acrescida estimula os decisores a focarem-se no serviço com uma melhor relação custo-benefício. Maiores condições para inovação e experimentação. Mais competências e maior proximidade facilitam a experimentação e a inovação de políticas públicas com efeitos spillover sobre todas as camadas da governação. Para não falar da autonomia orçamental dos governos subregionais ou da escala subregional,
e da captação de despesa, que obviamente também seria mais eficaz, como consequência, por exemplo, da descentralização fiscal. Portanto, há aqui um problema de modelo de governação, e este problema de modelo de governação é, digamos que, repetido, é replicado, mimetizado na máquina de gestão dos fundos estruturais. E quem tiver dúvidas sobre isso, que olhe para a forma como foi apresentado o Programa de Recuperação e Resiliência. Nenhum setor foi contactado, nenhum município foi contactado, nenhuma CCDR foi contactada. Portanto, não foi setorializado, não foi territorializado. E mais, vai ser gerido por uma unidade centralizada, com 60 pessoas, é o que sabemos, obviamente em Lisboa. Presumo eu que a grande diferença aqui seja vamos ter que gastar muito depressa, portanto tem que estar debaixo dos nossos olhos para que não haja nenhum problema nos desvios de execução, porque de facto uma parte significativa, pelo menos estes 16 mil milhões de euros, têm que ser gastos não em 7 anos, mas em 3. E portanto temos que gastar muito dinheiro muito depressa. E para isso é melhor que esteja ao nosso lado. Digo eu. Só essa é a interpretação que faço da forma como ele foi apresentado e de como o seu modelo de governação foi desenhado. Para piorar, e com esta me calo, não há qualquer tipo de interação, de coordenação com os restantes instrumentos que fazem parte da dita bazuca. Expliquem-me como é que o PRR, não é? Como é que é possível que o PRR não se enquadre, não encaixe, não se coordene com o Acordo de Parceria de Portugal 2030? Expliquem-me como é que os 23 mil milhões de euros que hão de vir, não é? Se cruzam com estes 16 mil milhões que vão ser gastos muito depressa, não sabem ainda bem a quê, pelo menos publicamente, porque Bruxelas sabe. Portanto, esta falta de transparência, esta falta de coordenação, que só pode funcionar se for bottom-up, que só pode funcionar se for bottom-up, e mais, e que só pode funcionar se for levado a sério, não é? Expliquem-me como é que isto não há de justificar, não é? Que 140 mil milhões de euros não nos tenham posto no sítio onde estamos, ainda que em abono da verdade, em que se conseguimos imaginar onde é que poderíamos estar se tudo fosse bem feito, nenhum de nós aqui consegue imaginar onde estaríamos se não tivéssemos sido alvo, de facto, de generoso apoio da política de coesão. E isso não pode ser escamoteado, não é? Agora, isto, infelizmente, isso tenho que o dizer, isto, infelizmente, é absolutamente comum, esta forma de ver o país, esta forma de instruir o modelo de governação, de o replicar em questões específicas, como são os fundos estruturais, perpassa, ideologicamente, a direita e a esquerda. Se não nos conceitos, porque todos os quadrantes políticos aplaudem e acolhem o princípio da subsidiariedade, todos acham que é melhor feito se for mais próximo do sítio onde o problema tem que ser resolvido, mas a praxis condena-os por completo. E isso, meus senhores, neste pacote de fundos comunitários e do ponto de onde hoje estamos a partir, não é um erro, é um crime. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina. Eu dava agora a palavra ao Diogo Agostinho. Claro? Muito boa tarde a todos. Estava ali sentado, depois de ouvir estas intervenções todas, fiquei sem conteúdo de discurso, porque a qualidade é muita, o tema é vasto, mas tocaram em quase todos os meus, pelo menos algumas frases que trazia aqui, vou tentar salvar aqui, distrair-vos aqui um bocadinho com a minha presença em pé, só para ver se digo alguma coisa diferente. Cumprimentar o Jorge e o Paulo pela coragem de organizar um evento. Só isso neste país já é um grande ato. Mas depois chamar-lhe a Congresso das Direitas, meus caros, o meu chapéu, tiro o chapéu, porque de facto é de uma enorme coragem neste país uma pessoa afirmar-se de direita. Eu cometi um grande erro, dois grandes erros. Primeiro, porque passei os 2 dias a ouvir esta conferência por Facebook. Depois vi um bocadinho mais cedo e ouvi a conferência anterior que também me desvirtuou o discurso todo. Portanto, perdoem-me a partilha que vou fazer convosco, mas é de tudo o que eu ouvi aqui hoje e que eu acho que devo comentar. Nós, de facto, é um país esquizofrénico, um país que não aproveita, por exemplo, o Paulo Sande e a intervenção que ele aqui traz.
Eu não ouço normalmente o Paulo Santos, regularmente, nas televisões, nos jornais. Eu agora tenho que ter cuidado de falar sobre os jornais, mas é um país esquizofrénico não aproveitar este talento. É que nós temos talento. E o Paulo Santos, com a intervenção que teve, a forma como cuidada, como explicou a Europa, como pode explicar o mundo, como pode explicar todos estes processos. Nós temos Europa, ambiente, digitalização, fundos. Eu resumo isto a PRR, como aqui depois a conversa foi. Mas o Paulo descreveu muitíssimo bem. E por isso, Paulo, muito obrigado pelo contributo. Eu não sou especialista em Europa, eu sou europeu. O André falava há pouco que temos 35 anos, eu tenho 35 anos, nasci em 85, ali antes Portanto, eu não conheço outra realidade que não ser europeu. Como é que eu olho para a Europa? Eu olho para a Europa como pertença. Eu sou de cá. Eu não tenho um grande sentimento de pertença, mas sou de cá. Para mim, ir a Faro ou ir a Madrid é a mesma coisa. Quer dizer, eu pago mais de autoestrada para ir a Faro do que a Madrid, mas é a mesma coisa. Portanto, pego no avião e vou rapidamente. Sinto que a Europa faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Olho também para a Europa, e aqui muito no que a Cristina referia, nós somos um país sempre de mão estendida. O número que o Paulo nos traz, os 140 mil milhões desde 86 que já recebemos, é um número impactante. Nós depois já ouvi aqui a forma como foi distribuído esse dinheiro e como chegou ou não à economia, às pessoas, ao Estado. Nós temos autoestradas, nós temos comboios, nós temos pavilhões multidesportivos, nós temos N equipamentos que têm lá aquela plaquinha sempre, aquelas estrelinhas da União Europeia. Portanto, o dinheiro que veio foi para algum lado. Com muitos erros, obviamente. E a intervenção anterior, então, demonstra claramente quer os erros de concepção, quer os erros de governação. De grosso modo, o que nós queremos falar é do PRR, porque é o dinheiro que aí vem. País de mão estendida, cá estamos nós à espera do dinheiro que aí vem. A tal última oportunidade ou não, estamos sempre à espera. Eu também olho para a Europa um bocadinho como aquela utopia, não é? Nós já não nos conseguimos entender no país. Nós já não nos conseguimos entender nas direitas. E agora pedimos a que 27 países se entendam e que cedam um bocadinho da sua soberania. Mais aos países mais ricos que paguem a fatura aos países mais pobres. Nós. Eu também fui crescendo a ouvir que nós tínhamos que estar no pelotão da frente, nós tínhamos que ser o bom aluno, nós tínhamos que ir para a convergência. Em certa medida lá andámos. Em certa medida perdemos o comboio. Perdemos o comboio. Hoje em dia é o ocaso. Nós hoje temos um PRR fruto de um documento estratégico pedido a um consultor externo. Isto diz muito até... Agora deixem-me fazer um bocadinho também de política. Um primeiro-ministro, que é primeiro-ministro há 5 anos, 6 anos, pede a um consultor externo, e toda a estima pelo António Costa e Silva, atenção, estima intelectual também, mas pede a um consultor externo a estratégia para o seu país. Isto diz muito do primeiro-ministro, isto diz muito do país e diz muito porque é que estamos aqui no MEL. O MEL tem 3 anos. O MEL existe porque o primeiro-ministro atual não liga nenhuma à estratégia, mas liga totalmente à tática. Hoje já ouvimos falar aqui de futebol, eu este ano também estou muito satisfeito. Este nosso primeiro-ministro é tática. E por ser tática, o Dr. Passos Coelho não continua como primeiro-ministro. Não tenho dúvidas. E por ser tática, a direita hoje está em crise. Também não tenho dúvidas. Porquê? Porque já o fomos ouvindo, e no painel anterior, a Teresa fez como é que eu posso explicar isto? Pintou o quadro perfeito. Isto é o regime de António Costa. Mas, também é verdade, o deixam ser este regime de António Costa. Este é o drama, o PRR, a última oportunidade. Onde é que está a direita? Qual é o PRR da direita? Está ali o Joaquim Sarmento, que eu espero que nos explique aqui a seguir, o PRR do PSD. Onde é que está? Em que é que nós vamos apostar? Que país é que nós queremos? Qual é o país que nós queremos? Qual é a indústria que vamos apostar? É no turismo? Mas o turismo, pandemia, e agora estamos aqui todos de máscara. Eu sou de uma região que está ansiosa por turistas. Os ingleses chegarem ao Algarve é fantástico.
O Algarve é hoje um deserto. Havia um ministro que dizia que para lá do Tejo era um deserto. O Algarve está um deserto. Carente de investimento do quê? Do que tem para dar. Sol, praia, peixe. E é só isto que temos para dar? Enquanto país, nós temos indústria, nós temos qualidade. Mas e onde é que está a aposta estratégica deste país? E é aqui que a direita falha. Falha no plano, mas também falha. Eu fui ouvindo o painel anterior e eu pensava... Eu gosto muito de sondagens. Há uma sondagem que saiu há uns 2 anos que dizia também a razão da crise da direita. Que a maioria dos portugueses preferem o investimento público à redução da carga fiscal. Eu, quando li esta sondagem, eu entreguei os pontos. Quer dizer, tudo o que eu defendia, pronto, é ao lado, é o oposto. Eu, de direita, assumidamente de direita, vos digo, tenho uma concepção diferente desta. Eu sinto que a direita hoje não consegue falar para 60% da sua população. Não consegue. Porque 60% depende do Estado, porque 60% é funcionário público, porque 60% tem os apoios desempregados a sofrer. E porquê? Porque depois, do outro lado, o que é que nós temos? Nós temos um governo e um primeiro-ministro tático que nos diz eu vou apoiar. Não interessa como, mas eu vou lá estar, eu vou apoiar. E do outro lado, da direita, temos os malvados do Estado. O Estado é mal gerido? É. Mas será que os funcionários públicos têm culpa? Temos que reformar, já ouvimos aqui, temos que reformar. E quando nós dizemos reformar, metam-se no lugar do funcionário público ou da pessoa que recebe o apoio do Estado. Opa, isso é muito giro, é fantástico, mas é a minha vida que vai ter impacto. Eu não estou a dizer que não temos que reformar, eu estou a dizer que a direita não consegue falar para estas pessoas. E se a direita não consegue falar para a maioria do povo que quer governar, fica difícil lá chegar. Fica muito difícil lá chegar. Claro que as causas são... Não há uma Europa, não há uma ideia de Europa à direita. Depois temos o António Costa recebe no Porto os líderes europeus, os parceiros de coligação dele, ou do que é que quiserem chamar, geringonça, coligação, o que quiserem chamar, estão na rua a criticar os líderes europeus que o António Costa está a receber. Isto é a esquizofrenia total da política em Portugal. E depois é as causas. Vem o Dr. Rui Rio, falará e dirá as suas causas. O Luís Marcos Mendes dizia este domingo, a direita não tem causas, o PSD não tem causas. E não tem. Ao dia de hoje, eu peço desculpa, não tem. Porquê é que eu tenho que mudar de governo do António Costa? A Teresa dizia, o António Costa, o regime... Mas porquê? Para quem? Para onde? Em que modelo? O Henrique Neto dizia, façam lá 10... Mas façam lá então. Eu, como eleitor, eu quero as 10 ideias do país, que eu não as tenho. Eu não as tenho. Isto é preocupante. E depois, a última questão. Causas. E depois é a liderança. É que, meus senhores, o último grande líder que a direita teve está sentado naquela plateia. Está sentado naquela plateia. Eu tenho muita estima e consideração pelo Dr. Passos Coelho. Gratidão. Eu tenho gratidão. É que salvou o nosso país. Salvou o nosso país. Mas também é sintomático, permitam-me, é que depois de Dr. Passos Coelho nós não criámos um líder. Não há liderança. Pronto, lá vem o Dom Sebastião a apelar ao regresso do Dr. Passos Coelho. Aqui para nós eu gostava. Mas também é sintomático do estado do que é a direita hoje em dia. E depois é este, e termino já, agradecendo novamente ao Jorge e ao Paulo, que são criticados nas redes sociais, vai uma crítica, uma avalanche. À esquerda, porque estão aqui os fascistas todos juntos. Ai, o Salazar, meu Deus do céu, porque há um filme que aplaudiu o Salazar. Meus senhores, o que eu ouvi dos 2 dias,
o que eu ouvi desta intervenção, da qualidade destas pessoas que aqui estão. Quem nos dera a nós estas pessoas a governar este país? Depois, à direita, claro, há inveja. E isto é um problema que o Paulo e o Jorge só resolvem de uma forma. Eu vou ver nos comentários nas redes sociais. Lá estão eles, lá está, vai lá o Aventura, vai lá o Rui Rio, então, mas vai o Francisco Rui dos Santos e a Cecília Meireles, mas e o Cotrim e a Maria Castelo Branco? Eu leio tudo. Eu vou lendo tudo. Mas, Paulo e Jorge, vocês só têm uma solução, à direita. É aumentar isto por uma semana e convidarem essas pessoas. Porque essas pessoas criticam as de direita é porque não vêm cá falar, porque não têm o palco. E por isso, o último apelo que eu vos deixo é que a direita acorde. Acorde de vez. Porque é asfixiante. As pessoas estão cansadas. A direita não fala da escola pública. Não tem uma resposta. Reparem, e termino mesmo. Os passos sociais. Lá está o António Costa com a sua tática. A direita não teve resposta. Não sabia se aquilo era bom ou mau. Não conseguiu dar uma resposta àquilo. E aquilo personifica o que é o António Costa e o que é hoje a direita. Não há resposta. Por isso, apelo a um congresso, uma convenção de direitas que acordem, por favor. Obrigada, Diogo Agostinho, e passo a palavra ao Jorge Black. Bom, isto vai ter um enorme desafio ser o último. Tem uma vantagem que posso falar pouco, porque tudo o resto já foi dito. Eu vou-me concentrar num problema que me vem preocupando bastante e que tem só em parte a ver com este painel, que tem a ver com a Europa. E tem a ver com a Europa porque eu creio que a Europa atravessa desafios profundos, muito sérios e que nos podem afetar a nós, Portugal, profundamente. A Europa, neste momento, está isolada e vai caminhar para um isolamento crescente. Porque quando o mundo se vira para o Pacífico e quando o interesse do nosso maior aliado está no Pacífico, sobretudo, nós temos finalmente que começar a pensar em nós próprios. Aqui alguém disse há uns poucos anos de que a Europa deve aos Estados Unidos o seu Estado Social. Eu acho que não há nada mais verdade. Não só a Europa deve aos Estados Unidos a sua liberdade, como deve também o nosso Estado Social. Porquê? Porque os Estados Unidos pagam a nossa defesa. E, portanto, Portugal não pode estar, e a Europa não podem estar sozinhos e não podem pensar que, perante uma ameaça que indiscutivelmente existe, que é a ameaça da nova Rússia, a Europa tem que ter muita atenção e tem que ter muita cautela, porque é muito importante. A Europa não resistirá àquilo que parece hoje impensável, que é um conflito com a Rússia. Os Estados Unidos não virão nos auxiliar, é bom que nós contemos com isso. E, nesse sentido, a Europa tem que fazer face a dois fenómenos contraditórios e completamente contraciclos. Por um lado, um enorme problema de envelhecimento, que vai exigir uma enorme pressão sobre o sistema social e de assistência, de previdência e de saúde, que levaria a dizer que teria que reforçar brutalmente o seu sistema assistencial e as suas despesas com o Estado Social, mas, ao mesmo tempo, não pode mais continuar a fazer aquilo que faz desde a Segunda Guerra, que é desviar recursos da defesa, pura e simplesmente, para o Estado Social. Portanto, isto é um dilema muito, muito complexo. A Europa não se pode, depois, dar ao luxo de se dar mal com a Rússia. A Europa tem que encontrar uma forma de se dar bem com a Rússia. E nisso começa também por, se calhar, seguir uma política mais pragmática de não ingerência nos assuntos dos outros Estados. A questão da Ucrânia é uma questão muito complexa, como é a questão da Crimeia. A Crimeia é russa hoje e foi russa durante anos e anos e anos, desde que foi tomada pelo Império aos otomanos. A ideia da Europa de puxar a Ucrânia para a NATO é de um perigo enorme.
ao ponto de poder levar a Rússia, de facto, a fazer um ato de desespero e Putin a fazer um ato de agressão. Esses temas têm que nos preocupar muito e têm que estar no nosso centro, porque não há economia, não há bem-estar em estado de guerra. E, nesse sentido, a ameaça que neste momento existe tem que ser atenuada, mitigada, e acho que, nesse sentido, nós temos que seguir um caminho muito próprio e perceber que o tempo do pai Estados Unidos e do tio Sam acabou. O tio Sam vai se virar para o Pacífico, vai concentrar todos os seus enormes recursos no Pacífico. A ameaça chinesa ainda é relativa, pelo menos em termos de defesa. Falamos de uma diferença de orçamentos dedicados à defesa brutal, de 600 bilhões de dólares para a volta de 120 bilhões de dólares na China, que é tanto, que é mais do que a Europa toda junta gasta, diga-se de passagem. Mas este tema deve ser um tema candente e deve ser um tema que nos deve preocupar muito. Embora eu dizendo isto, digo que a Europa é a nossa esperança para nós, Portugal. Eu não concebo Portugal sem a Europa. E não é tanto por andarmos de mão estendida, que é uma coisa a qualquer um de nós portugueses nos dói muitíssimo, mas é simplesmente porque eu deixei de acreditar, confesso, que Portugal seja reformável, a não ser de fora para dentro. E, portanto, aquilo que eu gosto da bazuca e do PRR não são os 16 bilhões. São 10% do que recebemos até hoje, praticamente. O que eu gosto, sobretudo, é das condições que vêm aliadas. E aí é que eu quero concentrar a minha esperança. Eu, quando foi o último dia, o meu querido amigo Pedro Passos Coelho, que aí está, e de facto a quem eu, como cidadão, tanto devo, porque sempre fiquei no comodismo da minha vida privada a ganhar bom dinheiro e sem os problemas que ele teve que fazer face por nossa conta. Mas lembro-me que estava, calhou no último dia, eu estava no gabinete do vice-primeiro-ministro na altura, no último dia que a troca saiu. E o Dr. Paulo Portas estava absolutamente efusiante. E eu estava tristíssimo. Bom, e ele não percebia a minha tristeza, e eu ainda menos percebia a alegria dele. Por uma simples razão, quer dizer, não obstante a personalidade do primeiro-ministro de então ser muito diferente, e os critérios e a política também, eu conheço o Paulo há muitos anos, desde os tempos em que ele era muito jovem de JSD, e eu disse-lhe, Paulo, é que eu conheço-vos, pá. Eu conheço-vos. Vocês vão levantar. Se a gente levanta o pé do travão, isto vai disparatar. Isto vai disparatar. Tu não sabes o que é que estás a dizer, tu não sabes o que é lidar com esta gente horrível que nos mandam para cá, são tipos absolutamente terceira, nós somos um protetorado, já não somos um Estado soberano. E eu disse assim, mas eu não sei se quero o Estado soberano que tu queres. Porque, sinceramente, aquilo que eu tenho visto até hoje é que é um desperdício dos meus impostos e que eu pago que não tem nome. E nesse sentido, infelizmente, eu creio que a realidade me leva a dizer, e sobretudo então num reino socialista, e onde, efetivamente, a forma de governar é exatamente o antípoda daquilo que eu penso que deve ser governar, e onde o nepotismo, o cronismo, o amiguismo são normas. Eu sinceramente pergunto-me, quer dizer, sem condições, o que é que vai ser da bazuca e de tudo o resto. E, portanto, eu hoje em dia gosto da Europa, sobretudo porque acho que a Europa ainda tem um pensamento liberal económico, ainda tem um pensamento de crente na economia de mercado e na liberdade de empreender, e acho que é por aí que nós vamos reformar. Porque num país que está a chegar a um ponto em, como se dizia há pouco, eu creio que infelizmente é mais de 50% do eleitorado. Porque se nós levarmos em conta o número de pensionistas, o número de funcionários públicos, multiplicarmos por 3, que é a família chegada, etc., eu tenho muito receio que Portugal esteja à beira, se é que não está já, de não ser reformável, a não ser por influência externa. E por isso, mais do que a bazuca, venham as condições.
E sobre os fundos estruturais, era isto que eu tenho a dizer. É evidente que a bazuca não são os fundos estruturais. Pena tenho eu que com os fundos estruturais não venham mais condições também. Era isto. Muito bem, muito obrigada, Jorge Black. Eu lamento, as intervenções foram ótimas, mas estenderam-se um bocadinho mais, portanto não vamos ter tempo para fazer uma última ronda. De qualquer maneira, muito obrigada aos comentadores, ao orador e ao Paulo Carmona e ao Jorge Barrão. Obrigada.